Marta está inscrita, ela fica... Pois não. A passar da fila. Então, deputado Valdec. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero me manifestar hoje sobre duas iniciativas que a LERJ está tomando e que são oriundas de reuniões, de agendas coletivas, mas que têm resolutividade. É muito importante debatermos, é muito importante compartilharmos nossas reflexões, mas neste momento de crise, de pandemia, em que as pessoas estão morrendo, sofrendo, no desespero, é muito importante que as nossas discussões e reflexões redundem em ações concretas que possam mitigar, possam pelo menos aplacar o sofrimento das pessoas. E quero dar dois exemplos, né, na linha do que já tínhamos discutido agora há pouco com o André e com a própria Renata. Em primeiro lugar, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos lançado no ano passado um ciclo de debates intitulado Ciência e Soberania Nacional. Ele começou presencialmente no mês de novembro, um debate importante sobre o caráter estratégico do sistema elétrico brasileiro. Só que agora nós decidimos retomá-lo virtualmente em função das circunstâncias em que vivemos. E aí fizemos a primeira edição virtual na semana passada, né, com a reitora Denise Carvalho e com o presidente André Siciliano, que na ocasião até disse que tinha sido a primeira live dele. Foi um debate muito bacana, foi um debate muito animado, profundo, mas uma boa conversa, com bons exemplos, com boas ideias. E daquela reunião surgiu, né, amadureceu-se a ideia da parceria para a produção dos respiradores. Então, é um primeiro exemplo de como que um debate, de como que uma comissão da Assembleia, isso tem acontecido com outras comissões, por óbvio, essa agenda foi positiva para o amadurecimento das questões, para o esclarecimento das pessoas que acompanham o debate, mas também para a produção de uma solução objetiva. E, André, a repercussão que isso está tendo no meio das instituições federais de ensino superior e de pesquisa no Rio de Janeiro já é muito grande. Eu tenho recebido várias manifestações, inclusive passei para você ontem, o reitor da UF mandou uma mensagem já para você puder ler e responder, enfim. Então é muito importante porque essas instituições estão reconhecendo, claro que já vinham dialogando com a LERJ, o diálogo começa agora, mas assim, vão cada vez mais consolidando o papel, reconhecendo o papel da LERJ como uma importante interlocutora, parceira, aliada dessas instituições no Rio de Janeiro. Mas ainda nesse momento, André, isso já faria diferença em qualquer contexto, em qualquer situação, mas especialmente neste momento em que estas mesmas instituições estão enfrentando muita dificuldade na relação com o Ministério da Educação, na relação com o Ministério da Ciência e Tecnologia. É impressionante a forma depreciativa, a forma, enfim, deselegante, a forma até desabonadora com que o Ministério da Educação vem tratando as nossas universidades federais, e as do Rio não são diferentes. Então, esse é o primeiro exemplo, né? Aprovamos a lei que mudou o fundo da LERJ, vamos votar essa semana a lei que disciplina o repasse para o UFRJ. Amanhã. Amanhã já, portanto, amanhã já estará na pauta em sessão extraordinária. Os protótipos estão sendo testados no processo de produção dentro da UFRJ, ou seja, é bem possível, deputado André Siciliano, que aquele primeiro cronograma apresentado pela UFRJ, que remetia até o final do mês de junho a produção desses respiradores, quem sabe até esse cronograma já possa ser antecipado. Por isso, esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo, a iniciativa que tivemos ontem, a Renata acabou de descrevê-la, o André já tinha feito também uma boa introdução sobre ela, que foi a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e que contou com a participação de vários deputados, André, inclusive, o Márcio Pacheco também, e ressalto os dois, por causa da posição estratégica que ambos ocupam. Uma outra reunião importante sobre o outro tema da mais absoluta centralidade, porque eu quero aqui retomar um companheiro de reflexão para mim, que é o professor Boaventura Souza Santos, que inclusive produziu um livro recente, Rodrigo Amorim. Eu recomendo, quem tiver interesse em ver, um texto de cerca de 40 páginas chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, em que ele faz uma importante reflexão sobre a pandemia e a forma como ela vai se instalando no mundo nessa ordem que já estava complicada
desigual, injusta, sob a hegemonia do capital financeiro. Então, assim, o Boaventura lembra que a pandemia e esse prefixo pan remete a algo que é universal, né? Mas ela é universal, mas ela não é completamente cega, diz ele. E cada vez mais, deputada Renata, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar, cada vez mais os indicadores começam a mostrar que sim, há pessoas de várias classes sociais, há pessoas de vários bairros, mas cada vez mais há uma concentração de casos e de casos letais em pessoas mais pobres, em pessoas mais desassistidas, em pessoas que já se encontravam em situação de grave desproteção antes da eclosão da pandemia. Então é muito importante que a Assembleia Legislativa também faça um debate como foi feito ontem e também tenha resolutividade. Ou seja, há um plano de ação que é um esforço intelectual importante, na verdade é um plano que tem elementos teórico-práticos, que é feito por pesquisadores, feito por intelectuais, mas feito por pessoas que estão no chão das comunidades, lideranças de base, lideranças comunitárias, que sentem na pele os problemas que estão ali formulados e com proposta de soluções nesse plano de ação. Só que eu queria acrescentar um ponto que eu ressaltei ontem na reunião. Eu reconheço a situação de emergência, né? E a emergência tem que ser tratada, obviamente, como emergência, com prioridade zero, absoluta. Mas na questão dos territórios de favela, deputado André Ciliano, eu entendo que esse esforço da LERJ, esse esforço da LERJ de oferecer apoio a um plano estratégico de ação para o enfrentamento da pandemia nos territórios de favela, tem que se desdobrar depois num plano que não será de enfrentamento da pandemia, que não será emergencial, mas um plano mais estratégico e estruturante para a construção das condições de desenvolvimento, de cidadania e de direitos nessas comunidades, nesses territórios. Essa pauta não é uma pauta partidária, essa pauta não é uma pauta que tenha cor de um partido ou bandeira de um partido. É muito importante que a LERJ ajude as áreas periféricas do Rio de Janeiro, os territórios de favela e não só, a virarem um jogo, que são décadas e décadas de políticas pontuais, de políticas maquiadas, de políticas assim, que não dão resposta às desigualdades, ao sofrimento, enfim. Então, esse plano de ação é fundamental, mas que dele, ou a partir dele, ultrapassado o ciclo da pandemia, a gente possa ter, também com a ajuda da LERJ, com a capacidade de reflexão que nós temos aqui no Parlamento, com os recursos financeiros que eventualmente poderão ser disponibilizados, ajudar o Rio de Janeiro a elaborar um plano estruturante de desenvolvimento e cidadania e direitos para os territórios de favela, não para enfrentar a pandemia, mas para a sua incorporação, afinal de contas, na cidadania, no campo dos direitos, enfim, que até agora a gente não viu isso acontecer, a não ser pontualmente, a não ser isoladamente. Portanto, eu quero fazer essa reflexão, valorizar as duas agendas que de debates e reflexões se transformaram em ações coletivas e, no caso do plano de ação, que ele se desdobre mais adiante num plano mais estratégico, uma política de Estado, André. A Assembleia pode provocar o Poder Executivo, pode provocar o MP, pode provocar o Poder Judiciário, pode provocar a Defensoria, pode provocar a sociedade civil organizada para que tenhamos um plano de Estado para, afinal de contas, os territórios de favela serem incorporados à cidade, serem incorporados à cidadania. Isso quer dizer isso, serem incorporados plenamente à cidade e ao primado dos direitos. Então, eu queria fazer essa discussão aqui. Por último, em homenagem ao Rodrigo Amorim, eu quero lembrar hoje data de nascimento de Karl Marx, o grande pensador da humanidade, um grande nome da filosofia política, um grande nome da sociologia, da economia política. Eu quero lembrar hoje data de nascimento desse pensador que produziu uma obra, é verdade, por muitos criticada, mas uma obra absolutamente incontornável do ponto de vista da sua leitura, do seu debate, da sua contribuição para entender as razões estruturais da desigualdade, que os trabalhadores apenas unidos poderão superar o caráter exploratório e alienante do modo de produção capitalista, sobretudo no estágio atual, em que ele é completamente hegemonizado pelo rentismo e pelo capital financeiro. Portanto, eu quero lembrar, nessa fala final, a memória de Karl Marx, de sua obra e de sua contribuição para